Existem muitas pessoas que em algum momento da jornada, nos últimos 5 anos, desistiram. Ah, não, o Brasil é assim mesmo. Eu só tenho uma coisa para dizer para você antes que a gente caia nos fatos. Não desista. Não desista, porque muito em breve você vai ver as pessoas que um dia fizeram parte da sua rede, que fizeram parte da tua vizinhança, recebendo os valores que é devido, e não somente recebendo, recebendo de forma corrigida. Nós temos 5 anos em que os processos estão correndo e você acha o seguinte, eu coloquei lá 5 mil, vou receber 5 mil. Não vai receber, você vai receber proporcional. E essa proporcionalidade é justamente o que preconiza algo realmente importante. A grosso modo, é como se você tivesse deixado teus valores em uma poupança, e isso está sendo corrigido. Nós tivemos alguns problemas ao longo do processo, por quê? Porque existem algumas pessoas que infelizmente agem de má fé. E eu vou te explicar por quê. A logística dos acontecimentos era simples. Eu coloquei 5 mil, recebi 2.500, tive tempo de trabalhar e recebi 2.500, houve o bloqueio, eu tenho 2.500 por receber, então esse 2.500 sofre um reajuste e me é devolvido dentro do processo de devolução. Mas o que aconteceu em muitos processos é de que as pessoas colocaram 5, já tinham tirado 10, só que lá no VO, no escritório virtual, constava que ela tinha mais lá 4, 5 mil reais para receber, um exemplo, dentro do circuito. E estas pessoas moveram ações. Só que o sistema, ele não tem sentimentos, é uma expressão que eu ouvi há algum tempo. Por consequência, isso tudo é trazido à tona, é trazido ao limpo, e as pessoas que têm o recurso por direito estarão recebendo. Cairemos na profundidade dessa linha de ação. Nesse primeiro momento, eu não vou responder nenhum questionamento que venha me fazer. Vamos aos fatos. 19 de junho do ano de 2013, tudo começou. O que começou? Começou a minar algumas informações. A Anatel, eu quero recapitular com você de forma bem objetiva, a Anatel é retentora dos veículos de comunicação pelas informações pertinentes dessa natureza. A Anatel foi divulgado amplamente, difundida amplamente a informação de que estaria afirmando categoricamente de que o VoIP era uma fraude. Mas é importante salientar que além da informação de que era uma fraude, se foi divulgado de que o VoIP era apenas uma fachada. A grosso modo, era uma pirâmide financeira e o produto era inexistente. A maior autoridade em comunicação do Brasil é justamente a questão da Anatel. E se a Anatel estava dizendo de que era uma fachada, que era uma fraude, que era um produto clandestino, essa palavra foi usada, então ok. Só que isso começou no 19 de junho de 2013 e somente no dia 28 de janeiro de 2015, 2 anos depois, é que o Ministério Público apresentou uma denúncia contra a empresa. 2 anos as informações foram sendo minadas e você com aquela expectativa, algumas pessoas entrando no negócio, conhecendo o negócio, a linha de ação. Vamos abrir um parênteses aqui, AES falando para ti. Você lembra que existiu um período, o pessoal que é mais jovem não sei se vai assimilar, eu também não sou tão vivido assim, mas o pessoal da velha guarda, existia um creme dental que predominava no país, chamado Colinos. Tu lembra disso? Detalhe, no Brasil existe um artigo que defende de que uma empresa de fora não pode ter o monopólio, por assim dizer. Ou seja, ela não pode vender mais do que 50% e mais 1%. Entendeu? Tanto é que hoje você vai em qualquer supermercado, você encontra Sorriso, não encontra mais Colinos. E o Sorriso é uma das inúmeras opções, mas nunca mais emplacou como era Colinos. Tu lembra? Amarelinho, creme dental literalmente branco, vinha, enfim. Uma linha de pensamento que eu tenho, não estou dizendo que isso tem fundamento. Mas nós atingimos patamares muito elevados, gente. A verdade é que a Telexfin incomodou muita gente. Mas a verdade é que muito divulgador contribuiu para chegar a esse ponto. Por quê? Porque o pessoal entrava em rede social e ostentava. Olha, eu nunca fiz faculdade, estou aqui com o meu carrão. Olha, eu estou viajando. Olha, eu cansei de ver vídeos onde o povo colocava muito dinheiro em cima de uma cama e fazia vídeo. E aí, você está aí tendo dificuldade? Eu não estou, vem pro meu negócio. A questão em pauta é que isso incomodou muita gente. Então, no futuro,
Quando nós tivermos uma oportunidade sólida novamente e fizermos uma história bacana, adote uma postura de inteligência. Seguindo a linha de raciocínio aqui, 28 de janeiro de 2015, o Ministério Público entra com uma ação contra a empresa fundamentada na auditoria da Anatel. Então foi sendo minada a imagem da empresa, foi sendo minado o produto da empresa por 2 anos. 2 anos depois, entra o Ministério Público. Em dezembro de 2016, aconteceu algo muito bacana, não sei se a maioria lembra. Em dezembro de 2016, a empresa foi inocentada. Mas foi inocentada por quem? Pelo processo da Anatel. Entende? Você consegue entender como isso tudo foi uma tramóia tremenda? Dezembro do ano de 2016, entra em cena o veredito. E o veredito é: a Anatel não considera mais que o VoIP seja uma fraude. Não considera que o VoIP seja uma fachada, não considera que o VoIP seja clandestino, muito pelo contrário. Afirma que o VoIP é um produto de fundamento. Todo o fundamento da ação do Ministério Público contra a empresa era condicionado ao fato inicial. O VoIP é fraude, mas o VoIP não era. Essa decisão aconteceu no ano de 2016, mas agora, pasme a informação, em janeiro de 2017, recorreu-se da sentença que tinha sido tomada no ano de 2016. A grosso modo, voltaram atrás. Deram a liberdade, digamos assim, deram um aval do tipo, não, realmente o produto é de fundamento em dezembro de 2016 e em janeiro de 2017, recorreu-se da sentença e a acusação voltou a ser pertinente. Ok. Só que é importante salientar que a Telex Free, obviamente americana, ela não vendia VoIP somente para o Brasil. Você lembra do VoIP? R$ 49,90, tinha 3.000, se não me falha a memória, 3.000 minutos que você poderia ligar para qualquer lugar. Tudo bem, hoje nós temos uma série de facilidades, mas você lembra 5 anos atrás? Como que era uma facada no bucho você ter aí um pacote de internet, essas coisas, um pacote de telefonia. As empresas se beneficiaram muito, tanto é que nós temos milhares e milhares de horas que contextualizam a seriedade do produto ofertado. A Telex Free, não sei se você sabe, mas pleiteou judicialmente para que, enquanto o processo estava correndo, o plano de telefonia pudesse ser usado pelos clientes. Muitos de nós divulgadores éramos clientes também consumidores desse produto. A justiça negou isso. Ok, chegamos no ano de 2017. Só que daí agora nós chegamos no ponto alto. Dia 10 de outubro, que mês que nós estamos? Nós estamos no mês de novembro, dezembro, outubro. Estamos no mês de outubro. Dia 10 deste mês de outubro, dia 10. Que dia que foi a eleição? Foco. Dia 10 de outubro de 2018, o mês que nós estamos, por unanimidade. Ou seja, 3 desembargadores reúnem-se e começam a transcorrer a respeito de uma questão. Quando um levanta uma questão, o segundo concorda com aquilo, o terceiro concorda com aquilo, é considerado unanimidade. E por unanimidade, a decisão dos desembargadores determina que a ação de dezembro estava certa. Qual era a ação de dezembro? Em dezembro, a empresa foi inocentada pelos processos da Anatel. Ok, Erce, maravilhoso. O que isso acontece? Acontece que se passaram 5 anos. E o pleito é motivado especificamente para a devolução, porque você lembra, assim como eu, lá no início, quando a empresa foi trancada, o argumento do Ministério Público, através da promotoria, através até mesmo da questão de juízes que foram envolvidos nessa equação, era para garantir que as pessoas não sejam lesadas. Então, hoje, eu e você e muita gente acredita que existe um valor lá no Acre, né? São 860 milhões. Ah, mas se pagou multa disso, se pagou multa daquilo. Ok. Esse valor sofreu reajuste ao longo de 5 anos. Faz uma matemática simples aí. 800 milhões. Sofrendo reajuste por 5 anos. Juro sobre juro. Na minha concepção, passa de 1 bilhão. Só que eu e você estamos nos ativos, ou seja, na relação de contas que a empresa precisa pagar.
E essa relação de contas que a empresa precisa pagar não passa de 350 milhões. Você consegue entender? As minhas contas que eu não recebi, as suas contas que você não recebeu, todo esse dinheiro que todo mundo está apenas aguardando a devolução, está lá retido no Acre. E existiu um movimento para tentar tirar de lá, mas hoje podemos afirmar categoricamente, protegido por termos de justiça, o valor está lá. E muita gente divaga demais, dizendo, não, porque o governo isso, porque pode pegar, pode tirar. Gente, é um trâmite judicial. Eu estou envolvido, você está envolvido, nós temos um terceiro elemento que é um relógio. E esse relógio nem eu nem você pode tocar, a não ser que exista um aval dizendo, essa peça vai ser entregue para tal pessoa. Agora nós chegamos no ponto mais alto, que é a notícia mais agradável dessa noite. No dia 10 de outubro do mês que nós estamos, nos foi finalmente outorgada a garantia de devolução. Entende? A garantia de devolução, ela aconteceu no dia 10 de outubro do ano que nós estamos. Para você entender direitinho, tá? Eu tenho um supermercado. Eu, Aércio, tenho um supermercado. O supermercado está ali, beleza, de repente sofre uma intervenção. Eu tenho lá no meu supermercado 10 mil reais de estoque. É um mercadinho, né? Tenho 10 mil reais de estoque e estou devendo 5 mil reais. Eu, Aércio, não toco mais no que acontece no meu supermercado. A justiça determina que alguém vai vir lá e fazer o levantamento do estoque. E o levantamento do estoque vai automaticamente ser consultado por alguém que é contratado para essa finalidade, determinado pelo juiz que vai lá no mercado do Aércio. E daí tem a relação das dívidas. Eu e você, querido, estamos na relação das dívidas da empresa. E nesse dia 10 de outubro, a empresa, mais uma vez, conseguiu trazer algo positivo por mim e por você. Traduzindo em miúdos, esse dinheiro, agora, existe uma segurança de que ele volta para sua mão e volta para minha mão. Ah, Edson, mas e a quantidade de multas que foram pagas? Ok, querido. Só que eu e você estamos na relação que precisa ser honrada, entende? Do contrário, não faria sentido o entrave da empresa, porque a empresa só foi travada porque existia a chance de ser uma pirâmide financeira. Mas ela só era considerada uma pirâmide financeira porque o produto dela era considerado uma fraude. Mas a maior autoridade em comunicação do país afirma: o produto da empresa não é uma fraude. Mas daí passaram-se 5 anos. Nesses 5 anos mudou muita coisa? Mudou muita coisa. E no dia 20, nós fomos assegurados de que iremos receber os valores que nos é devido. Então não é momento para você desistir. Mas a empresa, então, ela entra em cena, ela ganha a causa, e daí o Ministério Público devolve a gente, porque a empresa tem todos os nossos dados, tem o CPF, tudo aquilo que todo mundo sempre contra-argumenta. Não. Sabe por quê? Porque quando eu e você fizemos parte do projeto da Telex Free, nós saímos, tivemos o nosso endereço, ou seja, a nossa comarca de origem, nosso CPF foi associado a um endereço. E o meu endereço e o seu endereço não é o Acre. Lá onde está tramitando a ação. Mesmo sendo uma ação pública, precisa que seja tomada ações individuais. Só que antes do dia 10, tudo era uma ideia. Pode ser que talvez um dia a gente consiga. Ah, eu fiz o meu processo, então agora é só aguardar. Nós vencemos essa parte. Agora nós entramos em cena justamente no que se refere à liquidez. E a liquidez determina que eu e você recebemos. Você consegue se alegrar com isso? Gente, nós, enquanto povo brasileiros, estamos acostumados demais a tomar na cabeça e ficar quietinho. Sabe? Eu nem vou cair em mérito de cenário político ou qualquer outra coisa. Mas eu e você, muitas vezes, foi mais uma situação que a gente viveu, né? Mas tudo bem, é assim, vamos aprender para o futuro. E a gente toma afronta das pessoas. E as pessoas... Eu quero que se levante aqui, agora, uma pessoa
que enquanto a empresa estava atuando, ficou sem receber? Uma pessoa que diga, não, olha, eu fiz, a empresa estava atuando, só que eu solicitei os valores do pagamento lá e não recebi. Tem um indivíduo que pode falar isso? Não tem. Sabe por quê? Porque a empresa funcionou redondinha por todo o período. Por todo o período. Só que incomodou muita gente. E faltou sabedoria para muita gente também. Entende? Hoje nós vivemos um preconceito muito grande. Quem fala mal da empresa, quem fala mal de mim, quem fala mal de você, são pessoas que não fizeram parte do projeto. Entendeu? E isso incomodava, porque a maioria das pessoas querem te ver bem, mas não querem ver você melhor do que elas. Tem muita gente que diz assim, é a dificuldade que faz com que a gente perceba os amigos. É mentira. Não é a dificuldade, é estar bem. Se você chega para um amigo e diz, rapaz, estou passando por uma dificuldade, as contas estão atrasadas, a mulher está estressada, eu estou doente, ele vai olhar para você com uma cara de, coitado, né? Gera empatia. Agora, quer testar uma amizade mesmo? Chega pro teu amigo e diz assim, rapaz, tô bem, cara. Nossa, esse mês vou trocar de carro. A mulher tá uma maravilha, tá feliz da vida. A gente vai viajar final de ano, estamos indo para fora do país. Nossa, tô bem pra caramba. Se o cara olhar para você e disser, tô muito feliz por ti, esse é teu amigo. Mas pode ter plena certeza, em 90% dos casos a pessoa vai dizer, sério, tu vai trocar de carro. Olha, não é o momento. Tu vai viajar, poxa, mas sei lá, será, cara, não era melhor guardar um pouco? É a bonança. É a boa nova que testa a verdadeira amizade, não as provações. Chegamos ao ponto que nós estamos hoje, queridos. E o ponto que nós estamos hoje é que a empresa poderia recorrer. É isso que eu preciso que você entenda. A empresa, através dos seus diretores, poderia recorrer dessa decisão do dia 10 e dizer, não, nós não queremos a devolução dos valores, nós queremos que a empresa volte a atuar, porque o nosso produto é de fundamento, coisa dessa natureza, e esse processo se arrastaria por mais, não sei, 5 anos, 10 anos, sei lá. Mas sabe o que a direção da empresa fez? Ok, é isso, nós concordamos. Tá, mas para devolver os valores da empresa, nós vamos ter que fazer isso, isso e isso, nós vamos ter que ter o relatório de todo mundo através do CPF, através de tudo que teve envolvimento. Todo mundo está apontado nessa relação. Sabe o que a direção fez? Concordo. Só quero pagar as pessoas. E o Ministério Público se posicionou. Ok, vamos pagar as pessoas? Vamos pagar as pessoas. Então agora nós vamos entrar em cena, fazer o levantamento de tudo isso, colocando como fator prioritário a empresa. Prioritário, e quando eu digo empresa, somos eu e você, porque nós fazemos parte das dívidas que essa empresa tem. Só que, felizmente, o capital e todo o dinheiro é infinitamente maior do que a dívida que eu e você representamos. No dia 10, nós recebemos a garantia de que vamos ter a devolução dos nossos valores. Agora, talvez você não goste da ideia. Aécio, a empresa vai devolver os valores para mim por conta própria? Não. Existe uma ação judicial. Você precisa da sua comarca de origem acionar essa ação. Quem tem o poder para fazer isso? Somente quem tem o AB, ou seja, um advogado. Somente um advogado. Você pode me dizer, Aécio, eu não quero saber, eu não vou me envolver. Eu quero dizer para você, querido, foi uma grata satisfação ter conversado contigo, mas vida que segue. Mas você vai ver muitas pessoas da tua rede de relacionamento recebendo e recebendo de forma corrigida. Aí você vai dizer, poxa vida, agora ainda há tempo? Ainda é tempo. Só que com toda certeza, quem entrou com o processo antes, assim que o veredito, o último canetaço do alto escalão judiciário do país envolvido nesse processo determinar, ok, paga o povo. Quem entra por último, os processos, obviamente, têm uma ordem para acontecer. Pessoal, nós conhecemos nesses últimos 5 anos muitas empresas fuleiras, não conhecemos? Um monte de empresa que deu golpe, gente que deu golpe aqui e foi para Portugal, ficou lá um tempo, milhões e milhões de reais, e é árvore que estava plantada e na verdade a árvore nunca existia. E era, vamos falar de dreams, vamos falar de sonhos, na verdade deveria se chamar pesadelos. E não houve nenhuma punição, mas eu te pergunto, tinha uma hora que era bom, outra hora era ruim. Eu te pergunto, qual é a única empresa, a única, que ficou lutando para devolver os valores das pessoas? A única. Qual foi a única empresa
que trabalhou diligentemente, tentando, juntamente com o Ministério Público, fazer o que era certo. Tu sabe, consegue imaginar como que é isso? É você dizer o seguinte, ó, o cara aqui roubou, e você dizer, eu não roubei, cara. Não, você roubou, eu não roubei, cara. Só que no Brasil é assim. Eu falo que você é ladrão, não é eu que tenho que provar que você é ladrão, é você que tem que provar que não é. Passaram-se 5 anos, chegamos ao ponto de liquidez. E essa liquidez traz para mim e para você a garantia de devolução. Mas para isso, você precisa da intervenção de um advogado. Tá bem? Queridos, a Telex Free volta a atuar. O formato de negócio, uma vez que se confirmou isso tudo, é um formato lindo. É um formato que traz rede de relacionamento. Tem pessoas que se identificam com essa linha de ação e esse formato finalmente se mostrou imaculado. Então, o formato de negócio é algo que traz à tona. É uma oportunidade que surge e nos próximos tempos tomaremos conhecimento disso, porque o formato de negócio da Telex Free se mostrou sustentável, se mostrou de fundamento e agora se mostrou realmente uma coisa totalmente praticável. Mas o nome Telex Free envolvido neste processo, a linha de conduta partindo do exterior para o país, isso tudo está condicionado a essa linha de ação. E não tem, pelo menos no próximo tempo, não visualizo nenhuma associação de que você possa dizer, a Telex Free voltou. Não. O formato de negócio é uma possibilidade. A empresa com esse nome, exatamente dessa forma, não. Mas o que tem de bom, Hércio? No dia 10 de outubro, gente, a empresa conquistou o direito de devolver o teu dinheiro. Entendeu? Ah, eu só quero o meu dinheiro de volta. É isso. A empresa conquistou o direito de devolver o teu dinheiro. Ah, mas é isso. Ah, mas é aquilo. É fato. Fizemos uma retrospectiva de tudo aqui. E está tudo ok. Queridos, uma informação final aqui. Encontre um advogado da tua confiança. Encontre uma pessoa que tenha OAB, que seja de fundamento. Peça para ele entrar junto dessa ação pública e peça para ele peticionar os teus valores. Você tem direito a isso. E a empresa já atualizou justamente quem é o responsável por pagar disso. Ah, mas eu não lembro mais o meu ID, eu não lembro a minha senha, não tem problema, você tem um CPF. O CPF é um documento nacional. Não existe CPF fora do país. Ah, eu vou para fora do país, tu leva o RG. CPF não existe fora do país, é aqui. E o CPF é o teu documento específico e o advogado de fundamento vai saber como proceder. E uma última questão. Como eu disse para ti, nas redes sociais muita gente falando sobre a nova Telex Free, uma linha de ação. Isso não existe. O que existe é a necessidade das pessoas lerem atentamente todas as informações e reconhecerem que o formato de negócios foi finalmente homologado como sendo algo de fundamento. Surgirão inúmeras pirâmides financeiras? Surgirão. Cabe a você e a mim termos expertise para percebermos isso? Sim. Mas eu volto a dizer, no dia 10, um marco na história aconteceu. Lá, em 2013, começou toda essa folia. E agora, em 2018, nós abrandamos o coração e fortalecemos a ideia. Vamos ser restituídos.